sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, diante dessas bênçãos de Deus, vamos ficar de pé por um momento para lermos juntos esse texto da palavra de Deus, Atos 19, do 23 ao 27. Leiamos juntos. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Aleluia! Durante o mês de julho, nós usamos as noites de quarta-feira para ter uma congregação no meio da semana, né? Agora vai começar novamente o mês de agosto, então, né, o pastor Edivaldo também trabalha, dando aulas em outro seminário, e então aqui nós temos o nosso seminário, que voltará a funcionar na sexta-feira, tá? Então, ao invés de nos reunirmos na quarta-feira, nós vamos passar a nos reunir desde a primeira sexta-feira de agosto até a última sexta-feira de novembro, lá no nosso seminário. E no nosso seminário nós estamos meditando versículo por versículo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos aí nos últimos capítulos, do capítulo 5 para o capítulo 6, e o último assunto da carta de Paulo aos Efésios é a plenitude de vida espiritual, tá? A plenitude de vida espiritual que os filhos de Deus precisam buscar. É uma lástima que a maioria dos crentes tem uma vida espiritual pobre, tem uma vida espiritual medíocre, tem uma vida espiritual fraca. Uma vida espiritual fraca não consegue vencer o pecado, não consegue vencer a carne, não consegue resistir às tentações, não consegue resistir aos ataques de Satanás, e não consegue resistir ao mundo. Viram 5 coisas que eu coloquei aqui, ó? 5 coisas. Uma pessoa que tem uma vida espiritual fraca não vence essas coisas, se torna um crente fracassado na vida espiritual, um crente espiritualmente derrotado, um crente carnal. E o crente carnal, o crente carnal é o pior tipo de pessoa que existe na face da terra. Sabe por quê? Porque os pecadores que não são convertidos, que são a maioria, e por não serem convertidos cometem muitas atrocidades por aí afora, por assim dizer, eles têm uma desculpa para isso. Eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem Jesus. Mas os crentes carnais,
eles não têm essa desculpa, porque eles conhecem Jesus. E mesmo conhecendo Jesus, se permitem uma vida espiritual fracassada. Pouca espiritualidade, oração, vida de oração medíocre, vida de Bíblia, de meditação, de leitura da palavra também medíocre, vida de congregação também medíocre. É medíocre nas coisas espirituais, mas às vezes são primeiro lugar nas coisas do mundo, mas medíocres nas coisas espirituais, e aí são fracassados. O diabo os derrota com a maior facilidade, e sabe o que é o pior? É que vão sofrer chacota do diabo e dos demônios quando forem para o inferno, porque crente que morre desse jeito não tem salvação para eles não. A salvação é para vencedores. 7 vezes diz no Apocalipse: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. O derrotado não ganha nada. O fracassado não ganha nada de Deus. O fracassado é aquilo que Tiago chamou em Tiago capítulo 1 de homem de ânimo dobre. Homem de ânimo dobre é um homem instável, uma pessoa instável, uma pessoa cheia de altos e baixos, cheias de crises pessoais, cheias de crises emocionais. Crise é o que não falta na vida delas. Troque suas crises por Cristo. Porque essas pessoas de ânimo dobre, cheia de altos e baixos, cheias de crises, Tiago disse assim, ó, não pensem tais pessoas que conseguirão alguma coisa do Senhor. Crentes carnais, crentes mornos, crentes amantes do mundo, não conseguirão nada de Deus. Crentes que têm uma vida espiritual fracassada, não conseguirão nada de Deus, muito menos salvação. Por isso que no final da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, claro, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, caprichou nos detalhes sobre a plenitude de vida espiritual que Deus quer para seus filhos e suas filhas. E esse vai ser o tema que nós vamos estudar na carta aos Efésios, a partir de sexta-feira agora, primeira sexta-feira de agosto, até a última sexta-feira de novembro. Aprofundando essa questão, a plenitude de vida espiritual que Deus já conquistou para nós em Cristo Jesus, mas que muitos crentes deixam de experimentá-la. Por quê? Porque são medíocres nas coisas espirituais. Vou usar uma outra palavra, são relaxados nas coisas espirituais. Vou usar outra palavra, são indolentes nas coisas espirituais. Indolentes significa preguiçosos. Preguiçosos para orar, preguiçosos para ler Bíblia e quanto mais meditar nela. Preguiçosos para congregar. Preguiça é pecado. E é um dos assim chamados lá na antiguidade de pecado capital, um dos pecados capitais, um pecado que atrai. Pecado capital é um tipo de pecado que atrai outros tipos de pecado, que quem tem esse pecado vai ser levado a cometer outros tantos pecados que se agrupam junto dele, destruindo a vida espiritual dessa pessoa. João Batista
foi chamado, está no início dos evangelhos, para formar, preparar para Jesus um povo bem disposto, não um povo preguiçoso, um povo bem disposto. Bem disposto para quê? Bem disposto para as coisas espirituais. Porque para as coisas carnais, para as coisas mundanas, ninguém precisa de disposição, porque já tem toda na alma decaída. Mas nas coisas espirituais, são relaxados, indolentes e deixam a dever. Então, todas as nossas aulas do nosso seminário, que vai começar agora, na sexta-feira, né, e eu, como ministro de Deus, servo de Deus, exorto todos vocês a participarem. Gostaria que todos viessem presencialmente, mas se você tem algo mais importante para fazer e não pode estar aqui presencialmente, virtualmente, por meio das redes sociais, as aulas ficarão aí no YouTube, ficarão aí no nosso aplicativo, no aplicativo da nossa igreja, do nosso ministério, porque o nosso ministério é ensinar a palavra de Deus. O nosso ministério é o ministério que deveria ser de toda a igreja verdadeiramente evangélica na terra, porque esse é o ministério significa serviço, que Jesus deu a essa igreja, confiou a essa igreja: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, toda a palavra de Deus. Hoje tem muito crente medíocre, e uma imensa parcela de culpa disso são as próprias denominações, os próprios ministérios em que eles participam, que não são mais igrejas de palavra. É igrejas de muitas programações, de muita música, de muita dança, de muitas luzes, de muito luxo, de muita vaidade, de muito misticismo, de muito emocionalismo e nada de palavra. E a palavra que tem ainda é desviada, ainda é mal interpretada. E isso atrai uma multidão. Sabe por quê? Porque a multidão é preguiçosa para as coisas espirituais, e essas igrejas são carnais. De crente carnal, o mundo está cheio. Eles não são nada mais do que palha para o inferno e para o lago de fogo e de enxofre. O céu é para homens espirituais, crentes verdadeiramente convertidos e que levam a sério a sua santificação. E até para esses está escrito em 1 Pedro 4,18 que é difícil, é com dificuldade que esse justo é salvo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, amados, nós não estamos em tempo para ficar aí perdendo esse tempo com as coisas do mundo, mas nos tornarmos diligentes nas coisas do Senhor. Por isso, eu vos exorto: venham para o seminário toda sexta-feira, 19h30, 1h30 de aula na palavra. Não tem música, é só a palavra, para ter mais tempo na palavra. E o tema principal de todo esse semestre será esse: a plenitude de vida espiritual que Deus quer que nós vivamos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Está dado o recado. Não é meu não, é do Senhor, tá? Eu não posso fazer mais nada por você,
a não ser me dispor a orar por você e a ensinar para você a palavra. O resto é com você. É você que tem que dar os passos em direção à palavra. Jesus disse assim, em João 7,37: vinde a mim, todo mundo não. Não vinde a mim todo mundo não. Ele disse assim: vinde a mim quem tem sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Tem muita gente que não tem sede. Tem muito crente que não tem sede. Ele só chamou para vir a Ele aqueles que têm sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede de uma verdadeira vida espiritual, profícua, frutífera, plena, acha em Jesus. Glória a Deus. E Ele está aqui conosco porque Ele é a palavra que nós estamos ministrando para a sua glória, em nome de Cristo Jesus. Isso eu falo para vocês aqui presentes, para os que estão me ouvindo aí, assistindo à distância. Acompanhe-nos no nosso seminário toda sexta-feira. Sábado e domingo continuarão as congregações, mas sexta à noite é o nosso seminário. Seminário significa semente. É hora da semeadura, de Deus semear em nossos corações a plenitude da palavra de Deus. Amém? Muito bem, louvado seja o Senhor. Esse texto que nós estamos lendo aqui na carta de Paulo aos Efésios é um texto muito interessante. Paulo passou 2 anos evangelizando na cidade de Éfeso. E no processo do seu ministério, da realização do seu ministério, houve um grande tumulto na cidade de Éfeso, porque Paulo encontrou naquela cidade uma grande idolatria, que era o culto a uma falsa deusa chamada Diana, que era cultuada por muitos povos, não apenas pelos efésios, mas por muita gente. Durante essas viagens que Paulo fez e que nós estamos meditando aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, todo lugar que Paulo chegava, ele encontrava idólatras adorando a divindades falsas, adorando a falsos deuses. Só que os adoradores dessa falsa deusa Diana, e principalmente os artesãos, ourives, artífices que construíam as imagens e vendiam para as pessoas imagens de todo tamanho da Diana, dos efésios, dessa deusa, falsa deusa, eles ganhavam muito dinheiro com isso. Por isso o tema da nossa pregação de hoje é, repita, prosperidade da idolatria. A idolatria no mundo é próspera. Por que que ela é próspera? Porque ela se encaixa com todos os pensamentos da mente humana decaída. O pior campo de batalha no qual nós temos que lutar, irmãos, é aqui, é a nossa mente. Foi na mente que Satanás implantou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o fruto proibido lá no jardim do Éden, quando Deus colocou ali os nossos primeiros pais, nossos primeiros antepassados, Adão e Eva, criados em estado de santidade, criados sem pecado, e Deus colocou eles à prova.
Mas a prova não era só para eles, a prova era para a humanidade deles. A prova era para todo ser humano. A prova não era uma prova particular para a pessoa de Adão e nem uma prova particular para a pessoa de Eva. Era uma prova para a natureza humana. Nessas duas pessoas, neste casal, Deus estava colocando a humanidade à prova. E a humanidade foi reprovada. A humanidade foi reprovada. É muito importante saber disso, porque tem crente que fala assim: se eu tivesse lá no lugar de Adão, eu não teria caído. Se eu tivesse lá no lugar de Eva, eu não teria caído. Teria sim. É uma prova que Deus deu à humanidade, e a humanidade foi reprovada, e por isso ficou escrito em Romanos 3:23, todos, não apenas Adão e Eva, mas em Adão, todos pecaram. Em Adão e Eva, toda a humanidade pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que aconteceu no evento do pecado? Adão e Eva foram orientados por Deus assim: olha, vocês podem comer de todas as árvores que tem no jardim, porque a maioria das árvores do jardim eram árvores naturais para o alimento do corpo. E eles também poderiam comer de uma árvore emblemática que Deus colocou lá, que era a árvore da vida. A árvore da vida estava lá no jardim. As árvores naturais era para o sustento do corpo. A árvore da vida lá no jardim do Éden era a palavra de Deus, para o alimento espiritual, para o alimento da alma. E Deus colocou um fator de prova. Para fazer uma prova, tem que colocar um contraste, tem que colocar uma coisa contrária, senão não tem prova. Senão não tem prova. Então Deus colocou ali uma árvore, uma segunda árvore emblemática de prova, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu uma ordem: dessa árvore aí, eu coloquei ela aí, mas vocês não comam dela. Não comam essa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem o seguinte significado. É importante saber o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque muita gente pensa que por ela chamar a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é uma árvore totalmente má, porque nela também tem bem e mal. Errado, não tem nada de bem nessa árvore. Ela tem o nome de conhecimento do bem e do mal, mas não tem nada de bem nela. Por quê? O que a árvore faz, o que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez no homem? Quando Satanás tentou a Eva e fez ela comer dessa árvore, ele disse assim: no dia que vocês comerem dessa árvore aqui, vocês serão como deuses. Ou seja, em outras palavras, ele disse assim: cada um de vocês, seres humanos, será um Deus. Será o seu próprio Deus. Você não precisa de Deus para dizer para você o que é bem e o que é mal. É você que vai escolher o que você quiser que seja bem para você e que seja mal para você. E aquilo que você escolher que é bem para você, você vai fazer isso. E aquilo que você escolher que é mal para você, você vai evitar. É você quem decide o que vai ser bem para você, não é Deus. E é você quem decide o que é mal, não Deus. É você quem decide. E olha o estrago então que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez nas pessoas. Vamos dar um exemplo.
Eu vou falar de um pecado, mas esse exemplo pode envolver qualquer outro pecado, tá? Vamos usar aqui o pecado do alcoolismo. O alcoolismo é pecado. Eu já preguei a palavra de Deus para muitos alcoólatras. Eu fui um alcoólatra antes da minha conversão e o Senhor me libertou em 1 segundo. Não precisei me recuperar, entrar em casa de recuperação para largar o alcoolismo. Tem gente que precisa. Não precisei de nenhum tratamento. Deus operou um milagre na minha vida, me livrou, me libertou do álcool. Eu já preguei para muitos alcoólatras por causa disso, no Brasil inteiro, né? E a reação deles era essa aqui que eu vou definir para vocês da seguinte forma, para vocês entenderem o que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez nas pessoas, tá? Para o alcoólatra, o álcool é um bem. É um bem. Eles gostam de beber, o álcool é um bem. A bebida alcoólica para eles não é um mal, para eles é um bem. Eles acham que a bebida alcoólica faz muito bem para eles, deixa eles mais alegres, deixa eles mais espontâneos, deixa eles para cima, alto astral. A bebida é excelente. Eles gostam tanto da bebida que eles falam da bebida no maior carinho, né? Eles falam assim: não, essa aqui é a minha cervejinha, é o meu whiskyzinho, é o meu vinhozinho, é a minha pinguinha, é a minha cachaçinha. Isso eu não vou largar nunca, porque isso aqui é um bem para mim. Eles acham que isso é um bem para eles. E aí quando a gente chega e prega para eles a palavra de Deus, e eles percebem que a palavra de Deus quer tirar a bebida deles, aí para eles a palavra de Deus é um mal. Para eles a palavra de Deus é um mal, porque a palavra de Deus está querendo tirar o que é bom para eles, o que eles acham bom, que é a bebida. E isso com todo o pecado. O pecador acha o seu pecado bom, que é bom para ele. Aí alguém chega lá pregando o evangelho para ele, dizendo que ele tem que sair do pecado, largar esse pecado. Não, então esse evangelho é mau, está querendo tirar o que eu gosto. O evangelho é mau, está querendo tirar de mim o que eu acho que é bom para mim. Eu tenho o direito de achar que é bom para mim. Olha o que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez com as pessoas. Fez com que elas escolhessem, pensassem que são livres, não são. Pensassem que são livres para escolher o seu próprio bem. Tá? E se alguém ameaçar de tirar esse bem, então esse alguém é mau. Se Deus quer tirar o vício dela, que ela acha bom, então Deus é mau. Para ela, Deus é mau. É assim que ela discerne entre o bem e o mal. É isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez. Não é que esse bem é bem e que esse mal é mal, não. É o bem que a pessoa elegeu por sua própria conta, o pecador elegeu por sua própria conta para ser o seu bem. Tá? Eu ouço músicas do mundo porque elas me fazem bem. Elas não são o mal para mim, elas me fazem bem. Aí eu vejo novelas porque elas me fazem bem. Se Jesus quer tirar a novela de mim, então Jesus me faz mal, eu não quero Jesus. Se Jesus quer tirar a música do mundo de mim, então Jesus me faz mal, então eu não quero Jesus. Eu quero um Jesus, eu quero um Deus que não tire de mim o que eu gosto. Isso é o que o pecado fez com as pessoas. Eu quero um Jesus, eu quero um Deus. Agora vou mudar a palavra, ó. Eu aceito fazer parte de uma religião na qual eu possa continuar com o meu pecado e ninguém se intrometa na minha vida. É isso que a religiosidade faz, que a palavra de Deus não faz. A palavra de Deus confronta o pecado. A religião substitui a palavra de Deus por ídolos mortos, que não fazem nada contra o pecado, e que as pessoas então podem cultuar a esses ídolos
e continuar felizes e na boa nos seus pecados. E se sentindo até salvos, porque fazem parte de uma determinada religião. E é por isso que a religiosidade idolátrica no mundo prospera. A prosperidade da idolatria no mundo, ela caminha par e passo com aquilo que Jesus chamou de a multiplicação da iniquidade. É por isso que no texto que nós estamos lendo, esse texto que nós estamos lendo é o discurso de Demétrio, que vai do versículo 23 ao 27, que é o texto que nós lemos. Esse Demétrio era um ourives, que trabalhava na ouriversaria, era um fabricante de ídolos, tá? E ele vem fazer um discurso aqui para as pessoas que eram da mesma profissão dele, tantos que confeccionavam imagens de ídolos, imagens da Diana, como os comerciantes que ganhavam muito dinheiro comercializando, vendendo essas imagens, tá? A fabricação e a venda das imagens da Diana era a principal fonte de renda dos efésios, era o que movia as finanças, a vida financeira da cidade, daquela cidade. Então, quando Demétrio percebeu que a pregação do apóstolo Paulo, a pregação do evangelho que Paulo estava fazendo, estava levando os efésios a abandonarem a Diana, quebrarem as imagens e se converterem a Jesus Cristo, ele viu então o culto a Diana ameaçado, e se o culto da Diana acabasse, a profissão deles de construir e vender imagens também acabaria. Por isso houve um tumulto muito grande aqui na cidade de Éfeso nessa ocasião. Esse tumulto começou com esse discurso de Demétrio. Esse texto que nós lemos do 23 ao 27, do versículo 23 ao 27, está dividido da seguinte forma, O 23 e o 24 é uma introdução, a preparação do discurso. Nós terminamos essa preparação aí do discurso na última quarta-feira. E hoje nós vamos entrar aqui na realização do discurso, que vai do versículo 25 até o versículo 27. Esse texto aí do 25 ao 27, são 3 versículos, 25, 26 e 27, está dividido da seguinte forma, tá? A realização do discurso. O versículo 25... é o que nós estamos vendo hoje, é a prosperidade da idolatria. E o 26 e o 27, esse discurso foi dado por Demétrio, porque ele sentiu essa idolatria sendo ameaçada, idolatria ameaçada pela pregação do Evangelho. Vamos repetir só o versículo 25, portanto, que é o nosso versículo de hoje. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Vamos repetir? Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. A palavra prosperidade aqui nesse versículo, ela tem um duplo significado. O primeiro significado é literal, prosperidade financeira, tá? A idolatria no mundo é uma grande fonte de renda para aqueles que nela trabalham. Aqui no Brasil nós temos uma cidade semelhante à cidade de Éfeso.
Porque lá na cidade de Éfeso, a lenda que eles tinham, a superstição que eles tinham, é que essa imagem da Diana caiu do céu, né? Essa imagem da Diana caiu do céu, então eles começaram a cultuar essa imagem. Aqui no Brasil tem uma cidade que recebeu o nome de Aparecida do Norte, que tem a mesma história. O diabo não é criativo, o diabo repete as coisas, tá? Ele então inventou ali, enganou as pessoas que moravam ali naquela região, que era uma região de fazendas ali em São Paulo, a região de onde hoje é a cidade Aparecida do Norte, e onde está construída uma imensa igreja católica, uma imensa basílica, visitada por pessoas do mundo inteiro, especialmente de todos os estados brasileiros e de todas as nações aqui sul-americanas, que vêm em peregrinação para a Basílica da Senhora Aparecida, aqui no Brasil, tá? Da Senhora Aparecida, aqui no Brasil. Especialmente, né, no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, que ficou consagrado pela Igreja Católica como o dia de festejar a padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E todos os anos eles ficam consagrando o Brasil à Aparecida, a Senhora Aparecida, tá? Nós que somos crentes nunca chamamos de nossa, porque não é nossa Senhora, é deles, Senhora deles, não nossa. Nós temos um só Senhor, Jesus Cristo, tá bom? E quando você tem aquela mania, de vez em quando eu vejo crentes com aquela mania, né? Nossa, nossa, nossa. Em vez de falar nossa, fala assim, ó, nosso Deus. Corrija essa mania, tá? E fale nosso Deus. Não fique invocando Nossa Senhora, porque essa senhora não é nossa. E essa senhora aí também não é mãe de Jesus, não. É uma invenção de Satanás. Parecida com a dos Efésios, porque segundo a lenda da Aparecida do Norte, é uma imagem que caiu do céu e foi achada por pescadores no rio que passa ali perto, e começaram a fazer orações, rezas para essa imagem, e milagres começaram a acontecer, amados, tá? Milagres acontecer no meio da idolatria é profetizado aqui na Bíblia, viu? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, está escrito que Deus lhes manda a operação do erro, para, segundo a força de Satanás, se operarem milagres e prodígios para enganar as pessoas que não deram ouvido à verdade, que não deram ouvido ao Evangelho. E elas permanecem enganadas até morrerem e irem para o inferno. Então, essa mesma história, chamar Maria de rainha do céu, olha, amados, Maria, mãe de Jesus, não é rainha do céu, coisa nenhuma. No céu não tem rainha. No céu tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No céu não tem rainha. O culto à rainha do céu era uma invenção de Satanás muito antes de Maria existir, muito antes de Jesus vir ao mundo. Se você ler o livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias, Deus fala através do profeta Jeremias, né, que o povo de Israel estava fazendo cultos para a rainha do céu. Já está lá no Antigo Testamento. É uma invenção velha do diabo, que o catolicismo abraçou e usa para enganar os seus adeptos. Maria não é rainha do céu, porque em primeiro lugar, João 3,13 está escrito: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Maria e as pessoas salvas
estão no paraíso, aguardando a vinda de Jesus, para depois, só depois da segunda vinda de Jesus, é que a casa do Pai, a nova Jerusalém, será povoada. Até lá, o único ser humano no céu é Jesus feito homem, assentado lá à destra do trono do Pai. Maria não é intercessora, Maria não é mediadora. Intercessora e mediadora é a mesma coisa. A palavra diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que intercede por nós à direita do Pai. Glória a Deus. E se você for, eu aconselho a não ir, mas se você for fazer uma visita ali na cidade de Aparecida do Norte, você vai ver que o que move o comércio da cidade é essa idolatria. Especialmente a fabricação e a venda, o comércio das imagens da Aparecida de todos os tamanhos. Tem imagens imensas, imagens médias, imagens pequenas, imagens de bolso, de todos os tipos que a pessoa pode levar para sua casa. Em Aparecida do Norte hoje tem até estúdios de tatuadores para tatuar a Aparecida do Norte em alguma parte do corpo que a pessoa quiser. Disso vivem os idólatras. E essa idolatria, ela prospera no mundo porque ela acha na mente decaída das pessoas, por causa do conhecimento do bem e do mal, acha um campo fértil para se multiplicar. Acha um campo fértil para se multiplicar. Então, a prosperidade aqui nesse versículo é literal, mas ela também é uma prosperidade espiritual. O significado espiritual dessa prosperidade é que toda idolatria, como também todas as ramificações de religiosidade que existe no mundo, elas pertencem à mesma obra de Satanás, como pai da mentira, de enganar as pessoas. Eu tenho ensinado e vou repetir para isso ficar bem gravado na memória de vocês. Vocês conheciam já um símbolo, já viram por aí, aquele símbolo que existe, que antigamente era chamado de um dos símbolos da nova era, de um círculo representando o planeta Terra, e uma garra, uma espécie de braço assim, com 3 garras nesse círculo, É chamado de paz sem Cristo. Essas 3 garras ali, que vem de uma só garra, vem de um só braço, com 3 garras. Esse braço é o braço de Satanás. Representa o domínio de Satanás sobre o mundo como príncipe desse mundo e pai da mentira e enganador das almas, enganador das pessoas. Essas 3 garras que saem desse braço são os 3 elementos que Satanás usa para enganar a humanidade toda. Toda a humanidade pecadora, toda a humanidade não redimida, toda a humanidade não convertida. E até convertidos relaxados também são enganados nessas 3 coisas. Esses 3 elementos são 3 sistemas: o sistema político, o sistema secular e o sistema religioso. São os 3 sistemas: o sistema político, o sistema secular e o sistema religioso. O sistema político do mundo, é dominado por Satanás. Por isso, o sistema político do mundo é um sistema que constrói reinos divididos, repúblicas divididas, nações divididas. E um reino dividido não subsiste. A política é um reino dividido, por isso que ela é partidária, ela tem partidos. Os filhos de Deus têm uma orientação aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, assim,
não haja partidos entre vós. Não haja partidos entre vós. Deus não gosta de partidos, porque partidos são divisões. E um reino dividido não subsiste. Os reinos da terra, as nações da terra são reinos divididos, e estão encaminhando-se todas essas nações para o seu fim, para a sua destruição final, nos 7 anos de grande tribulação e a guerra do Armagedon. O sistema político, ele é dominado por Satanás. Satanás domina a ideologia de direita, Satanás domina a ideologia de esquerda, e Satanás domina a ideologia de centro. Quem é de Deus não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Quem é de Deus é de Deus. É de Jesus. É propriedade exclusiva de Deus e não de nenhum partido político e de nenhum candidato à política, a cargo político. Porque o sistema político é dominado por Satanás e por isso ele é o príncipe deste mundo. O sistema secular é o que se chama de mundanismo, que envolve tudo que há no mundo. Envolve a moda, envolve o esporte, envolve as artes, envolve as músicas, envolve tudo que há no mundo, que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Por isso não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque se alguém amar o mundo, perde o amor do Pai. O amor do Pai não está nele. É a ira do Pai que estará sobre ele. Satanás usa o mundo para dominar os mundanos. Satanás usa a política para dominar as nações. E a terceira garra, Satanás usa as religiões. O verdadeiro cristianismo bíblico nunca foi uma religião. A palavra religião, ela vem do grego, sabe? Do grego significa, em grego, a palavra grega para religião é deisedaimonia. Deisedaimonia é uma palavra grega, estou falando em grego para você, tá? Pode dizer isso para mim, é grego. Deisedaimonia é a palavra traduzida por religião. Deisedaimonia, a palavra daimonia significa demônio, ou demônios no plural, tá? Deisedaimonia significa possessão demoníaca. É daí que vem a palavra religião. Pessoas religiosas não são cheias do Espírito Santo. Pessoas religiosas são pessoas possuídas por demônios. Daí vem a palavra grega deisedaimonia. A religião é um elemento ultra enganador de Satanás, porque por meio de cada religião, o diabo faz com que os adeptos de uma religião se sintam salvos, quando não são. A religião cauteriza a consciência das pessoas, para que elas não se arrependam, para que não se convertam, para que não deixem o pecado, porque está tudo bem, elas já se sentem salvas. E isso acontece em toda a religiosidade do mundo, inclusive na religiosidade dita cristã. Tem 2 tipos de cristãos, tá? Falsos cristãos e verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos não são religiosos. Verdadeiros cristãos são homens espirituais, que, como está escrito em 1 Coríntios 2, sabem julgar todas as coisas, porque tem a mente de Cristo. Mas os falsos cristãos são cristãos religiosos. Eles não conhecem Jesus, eles não conhecem a palavra de Deus, eles não são verdadeiramente convertidos. E se são aquele tipo que eu falei no início, são crentes medíocres, que se tornam religiosos.
pensando que por meio da sua religiosidade serão salvos. Não há salvação para religiosos. Jesus disse para um homem ultra religioso, Nicodemos: se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Não se engane, hein? Ser evangélico não é religião. Ser cristão não é religião. Jesus não veio aqui e disse assim: olha, eu sei que vocês aqui no mundo já têm muitas religiões, eu vim trazer mais uma. Eu vim trazer mais uma opção de religião. Jesus não disse isso. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. É isso que Jesus veio trazer. O Evangelho é vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra do Deus vivo, e Jesus está vivo. Os ídolos estão mortos. Não, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não respiram, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não caminham, tem mãos, mas não apalpam. Quando meu filho mais velho, Paulo Isaac, vai fazer aniversário terça-feira, ele era pequeno, né? Pequeno da idade do Arão. Nós ouvimos um barulho aí na rua, né? Fomos lá ver, era uma procissão católica, né? Aí eles estavam carregando uma imensa imagem de Maria na procissão, as pessoas caminhando, né? Aí o Paulo Isaac perguntou para mim: pai, por que eles estão carregando aquela imagem? Eu falei para ele: porque ela não vai sozinha. Tem pés, mas não caminha, tem que ser carregada. Esses são os ídolos. O nosso Deus não é ídolo. O nosso Deus é o Deus vivo. Vivo, eterno, santo, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, todo-poderoso. Ele pode todas as coisas, não há impossíveis. Esse é o nosso Deus. É a Ele que nós servimos. É ao seu reino que nós servimos, não mais aos reinos da terra. Nós não somos mais brasileiros. Filipenses 3:21 está escrito que a nossa pátria agora está nos céus. E 2 Coríntios 5:21 diz que aqui na terra nós agora somos embaixadores do céu. E a nossa missão aqui na terra não é entrar na política da terra. A nossa missão aqui na terra é pregar para todos os homens a mensagem da reconciliação e exortar a todos os homens: reconciliai-vos com Deus. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra é a carta magna do reino de Deus. A idolatria, a religiosidade, o mundanismo, tudo isso vai prosperar no mundo. A política vai prosperar no mundo. Essas três garras de Satanás vão prosperar no mundo, porque elas prosperam juntamente com a multiplicação da iniquidade, até que venha o fim profetizado na grande tribulação, na guerra do Armagedon, onde todas as nações e todos esses ímpios serão destruídos pelo fogo que o Senhor fará chover sobre todas as cidades da terra, como fez lá no Antigo Testamento com as duas cidades de Sodoma e Gomorra. É o juízo de fogo reservado para os últimos tempos. Em nome de Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era